A gente vai conversar agora, ao vivo, aqui no Live CNN, neste domingo de carnaval, com um cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Pereira. Professor, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Rafael? Como é que você está? Bom carnaval para você e para os seus ouvintes. Bem, para todos nós. Obrigado por nos atender. Professor, a gente está falando aí desse eventual, possível encontro do presidente ou ex-presidente Bolsonaro com o ex-presidente Trump lá nos Estados Unidos, nesse evento conservador, não é? A gente pode identificar neste encontro algum início de movimentação para que ele volte a controlar, se é que deixou de controlar, aquele capital político importante que ele deteve na última disputa eleitoral, embora tenha perdido a eleição, professor? Você me escuta, Rafael? Cortou a ligação? Está congelada a imagem aqui para a gente, mas agora acho que voltou, professor. Voltou. Bom, a sua pergunta é uma pergunta muito importante. De fato, existe uma articulação que faz parte a direita conservadora no mundo, né? É normal que isso aconteça, né? É normal que ideologias que comungam de valores semelhantes tentem se articular e tentem traçar estratégias de alcance do poder em qualquer democracia do mundo. Então, o presidente Bolsonaro, que saiu muito chamuscado, né, com a decisão de abandonar o país, de não fazer a transmissão formal de cargo para o vencedor nas eleições e se autoexilar nos Estados Unidos, percebeu que tem um capital político muito grande no Brasil. As eleições no Brasil foram muito disputadas e foram definidas por uma pequena margem, né, de vitória para o presidente Lula. Então, era de se esperar que, cedo ou tarde, o presidente Bolsonaro tentasse ocupar justamente esse espaço de oposição. E esse espaço de oposição vai tentar também ser articulado internacionalmente. O mesmo jeito, a mesma ambição do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que quer voltar à presidência lá nos Estados Unidos. Então, é natural que esses grupos conservadores se organizem e tentem traçar uma estratégia com o objetivo de vencer as próximas disputas eleitorais. O que se espera, Rafael, é que tem existido aprendizado nesses dois líderes conservadores de duas importantes democracias no mundo, que uma vez as disputas tenham acontecido e se porventura eles não venham a ser vencedores mais uma vez, que eles aceitem o resultado, porque perder faz parte do jogo. A democracia se consolida e se torna cada vez mais crível perante a população quando os participantes do jogo aceitam o resultado e trabalham para ser vencedor no futuro. Então, eu espero que essas reuniões que comecem a se desenvolver entre esses grupos conservadores no mundo, sob a liderança do ex-presidente Bolsonaro e do ex-presidente Trump, se realize dentro de uma perspectiva de autocrítica diante dos erros cometidos tanto pelo presidente Trump, de não ter reconhecido a derrota, até hoje, inclusive, ele argumenta que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos, como também o presidente Bolsonaro, que em muitos momentos alegou, até recentemente numa entrevista que deu nos Estados Unidos, tenta mais uma vez alegar a não legitimidade do processo eleitoral no Brasil. Então, a gente espera que ocorra algum tipo de aprendizado nessas lideranças. Professor, há um processo que é relativamente comum, não é? Mais ou menos intenso, do mandato anterior, especialmente quando assume na sequência alguém que fazia oposição ao presidente anterior, né? O senhor deve ter visto, imagino, a gente antes de chamá-lo, estava falando aqui sobre a carteira de vacinação do presidente, né? Encontraram lá um registro de vacinação. Eles dizem que é coisa de hacker, que ele não se vacinou e etc e tal. Como é que o senhor vê esse processo de revisitação
do mandato do presidente Bolsonaro, especialmente desses episódios mais polêmicos. Então, a eventual participação dele entre a derrota e o fim do mandato numa eventual tentativa de impedir a posse de Lula. É a vacinação ou a não vacinação e daí por diante. Esse é um processo que pode gerar desgaste para ele ou, pelo contrário, deixá-lo ainda mais em evidência, especialmente para aqueles que o seguem, professor? Bom, Bolsonaro, como qualquer outro político populista no mundo, ele necessita andar na linha do tiro, né? Ele necessita andar no fio da navalha, vamos dizer assim. Ele não pode prescindir de um discurso confrontacional, porque é a partir desse discurso confrontacional que é alimentada as conexões identitárias com o líder. Então, é preciso que políticos de perfil populista mantenham conexões diretas com seus eleitores e, a partir dessas conexões diretas, se desenvolvam identidades que unifiquem o grupo, que deem noção de pertencimento dos membros daquele grupo e, ao mesmo tempo, Rafael, que se desenvolvam rivalidades cada vez mais crescentes com o grupo adversário. Então, essa é a estratégia dominante de Bolsonaro, de Trump, ou qualquer outro líder populista. Então, esse episódio da vacinação é mais um exemplo nessa estratégia. Por quê? Porque aceitar naquele momento que a vacina pudesse ter algum impacto positivo no confronto com a pandemia significava perder esse discurso, perder esse elemento de conexão populista com esses eleitores que mantiveram um grau fortíssimo de coesão, mesmo com a morte de quase 700 mil pessoas no Brasil. O presidente Bolsonaro conseguiu manter essa conexão. Então, independentemente do que venha a ser verdade, se ele foi vacinado ou se não foi vacinado, é importante para o presidente Bolsonaro manter esses elos, manter esses vínculos identitários que o mantém vivo, e com a chama acesa. Esses eleitores conseguem se reconectar com o seu líder e alcançar, assim, uma forma de verbalização, uma forma de concretização dos seus interesses de poder, né? Então, eu acho que o presidente Bolsonaro ele tende a se fortalecer com esses grupos identitários que fazem parte do seu arco de aliança, mas, ao mesmo tempo, se desgastar com o outro eleitorado. Mas como a sociedade está muito dividida, está muito pau a pau, está muito fla-flu, né? Está muito, como se diz no carnaval pernambucano, entre as duas troças carnavalescas mais famosas lá de Olinda, Pitombeira versus Elefante. Ou seja, existe uma animosidade tão grande que, ao mesmo tempo, gera sentimentos negativos com o grupo rival, mas também gera sentimentos positivos com o grupo que tem conexões identitárias e que pertence a esse arco de alianças, né? Então, professor, o senhor toca num ponto muito interessante, porque desde que o presidente foi embora do Brasil, não deixou o Brasil, não há perspectiva de que volte, foram citados inúmeros nomes de homens e mulheres que podem eventualmente caminhar por uma estrada trilhada por Jair Bolsonaro, que foi o candidato que conseguiu, de fato, derrotar o PT depois de 4 eleições, não é? O governador de Minas, o governador de São Paulo também, ambos vinculados ao bolsonarismo, mas, digamos, um bolsonarismo light, né? Alguma coisa um pouco menos contundente. Eventualmente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também, não é? O senhor acha que esses políticos que estão um pouquinho mais próximos do que era o tucanato, quando os tucanos eram os principais adversários dos petistas, né? Eduardo Leite é tucano, né? O senhor acha que tem espaço para eles ou na hora H, o dia D, para parafrasear aqui a infeliz declaração do ex-ministro Pazuello, o radicalismo vai preponderar, professor? Bom, ainda é muito cedo, né, para cravar isso, mas assim,
é de se esperar, vamos dizer assim, que Bolsonaro ele teve um papel importante de dar identidade aos setores conservadores do Brasil, né? Então, a sociedade brasileira também é muito conservadora, tem um extrato populacional muito conservador, ou até mesmo reacionária. E Bolsonaro conseguiu, vamos dizer assim, tirar o manto da vergonha que cobria esses eleitores, né? Existe uma literatura de ciência política forte no Brasil que argumenta que a direita no Brasil foi uma direita envergonhada, porque a direita foi muito associada aos regimes autoritários, à ditadura militar. E quando houve a redemocratização, não interessava nenhum líder conservador de direita se auto-intitular de direita, porque o símbolo direita, o símbolo político de direita, estava muito manchado com a nódoa do autoritarismo. E Bolsonaro, de certa forma, libertou esses autoritários, esses sentimentos autoritários, ou seja, os sentimentos de direita dessa nódoa autoritária. Então, se viabilizou um sentimento conservador democrático. Então, para responder a sua pergunta, eu diria que, independente de Bolsonaro, esse sentimento conservador, essa preferência conservadora, essa ideologia conservadora, ela está aqui e ela está aqui para ficar. Né? Então, se Bolsonaro não conseguisse viabilizar eleitoralmente por algum impedimento legal, que é possível que isso aconteça, né? Ele tem vários processos, então é possível que o ex-presidente Bolsonaro ele perca, vamos dizer assim, os canais legais de representação política, se vier a ter algum tipo de retaliação judicial, de imposição de perdas judiciais, é possível que novas lideranças conservadoras tentem disputar esse espólio deixado por Bolsonaro, né? Então é natural que isso aconteça. E você elencou algum dos potenciais líderes políticos brasileiros que estão nesse campo conservador, como o governador de Minas Gerais. Eu lembraria ainda o ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz e agora senador da República, a própria ex-primeira-dama. Quer dizer, algum desses expoentes conservadores vão tentar se viabilizar como alternativa a Bolsonaro. Agora, se Bolsonaro não sofrer nenhuma imposição de perda judicial, eu acho que Bolsonaro ainda é um candidato muito competitivo e a viabilidade dele depende fundamentalmente da performance do governo Lula, né? Lembrar, Rafael, que essa polarização ela tem dois lados, né? A polarização não só tem um lado, a polarização ela não só surge do bolsonarismo, ela também surge e interessa ao petismo. Lembra que na campanha do ano passado, interessou tanto a Bolsonaro como o Lula reproduzir essa polarização, porque essa retroalimentação criava um escudo protetor para o surgimento de alternativas aos dois, né? Então, o presidente Lula, nós temos observado que tem se utilizado muito dessa retórica polarizada, em que pese ele tenha sido eleito com um discurso de unificação, com um discurso de frente ampla, uma vez no poder, tem afirmado vamos dizer assim, certos valores e princípios do petismo e se colocado muito em oposição a Bolsonaro, como se Bolsonaro fosse o responsável de todos os males que pudessem estar ocorrendo no Brasil atualmente. Então, interessa tanto ao bolsonarismo como interessa ao petismo manter essa rivalidade acesa, manter essas rixas polarizadas acesas, porque esses dois sentimentos alimentam, nutrem os eleitores mais vinculados a essas duas lideranças políticas importantes e que nenhum dos dois líderes políticos vão querer, vamos dizer assim, que esses sentimentos venham a desvanecer, a enfraquecer. Então, é bem possível, vamos dizer assim, que essa lógica polarizada
em que o rival é responsável de todos os males e que o mal está sempre nos outros, na não existência de autocríticas, no não reconhecimento de erros, prepondere ao longo do governo Lula, porque interessa não só a Bolsonaro, mas também interessa ao próprio presidente Lula e ao petismo manter essa chama de rivalidade acesa, né? Professor Carlos Pereira, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom domingo de carnaval para o senhor e até uma próxima. Muito obrigado. Agora vamos para o bloco. É isso aí, agora é diversão pura e simples. Valeu, professor.